O pai do Kindergarten, parte 6. Mais algumas pinceladas sobre o tema a educação infantil na legislação brasileira. A primeira referência oficial à educação das crianças pequenas em nosso país encontra-se no Decreto 7.247 de 1879, que versa sobre a reforma do ensino primário e secundário no município da Corte e o superior em todo o Império. Esse decreto ficou conhecido como Reforma Leôncio de Carvalho. Carlos Leôncio de Carvalho, nascido na província do Rio de Janeiro, foi catedrático da Faculdade de Direito de São Paulo e ocupou a pasta de negócios do Império. Esse decreto, em seu artigo 5º, diz que serão fundados em cada distrito do município da Corte e confiados à direção de professoras jardins da infância para a primeira educação dos meninos e meninas de 3 a 7 anos de idade. Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Essa lei de diretrizes e bases da educação nacional impulsionou o sistema organizacional dos jardins de infância, principalmente os artigos 23 e 24. Artigo 23. A educação pré-primária destina-se aos menores até 7 anos e será ministrada em escolas maternais ou jardins de infância. Artigo 24. As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de 7 anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em cooperação com os poderes públicos, instituições de educação pré-primária. A Lei 5692, de 11 de agosto de 1971, que fixou diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus, estabeleceu no artigo 19, parágrafo 2º, que os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a 7 anos recebam conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições equivalentes. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a educação infantil adquiriu maior destaque no cenário nacional, sendo compreendida na chamada Constituição Cidadã como direito da criança. O artigo 208 diz: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, e no inciso 4, completa, educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Note-se que essa redação foi dada pela Emenda Constitucional número 53, de 2006. A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz em seu artigo 54: é dever do Estado assegurar
à criança e ao adolescente e especifica no inciso 5, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Como já foi mencionado, na década de 80, com a promulgação da Constituição Federal, a educação infantil adquiriu maior destaque, sendo compreendida como direito da criança. Nessa perspectiva, a Constituição, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, contribuíram para que a educação infantil fosse considerada pela primeira vez como etapa da educação básica, no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de 96, que determina em seu artigo 29: a educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. O texto da LDB 9394 de 96 passou por alterações no decorrer dos anos, e dentre elas a implantação da Lei 12.796 de 2013. Vamos destacar as alterações relativas à educação infantil. O artigo 4º, que diz que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, teve uma grande alteração no inciso 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. O que está em vermelho foi revogado. O artigo 29 sofreu uma pequena, mais significativa alteração, onde se refere à finalidade da educação infantil como o desenvolvimento integral da criança de até 6 anos. Na nova redação, diz da criança de até 5 anos. E o inciso 2 do artigo 30, também uma alteração nas idades. Onde estava de 4 a 6 anos, ficou para as crianças de 4 a 5 anos.